nossa reflexão de hoje, desta manhã, para falar do amor do Senhor por nós, né? Vamos refletir na sua palavra, aquela palavra que nos traz vida, nos conforta, né? Nos orienta na nossa caminhada terrena. Então, nós vamos ler hoje lá em Naum, vamos falar sobre exemplos ao redor. Nosso exemplo ao nosso redor, o que nós estamos produzindo de bom para que as pessoas possam ver Jesus em nós, né? Muitas pessoas nos dias de hoje são comprometidas consigo mesmo, sem ter nenhum interesse pelas coisas de Deus, e acabam se complicando, né? E perdendo a grande oportunidade de ter a companhia do Senhor e a sua aprovação. Vamos ler então um pouco da história das cidades de Tebas, também de Nínive, né? E através do profeta Naum, lá no capítulo 3, versículos de 1 a 11. Ai da cidade sanguinária, repleta de fraudes e cheia de roubos, sempre fazendo as suas vítimas. Ah, o estalo dos chicotes, o barulho das rodas, o galope dos cavalos e o sacudir dos carros de guerra, cavaleiros atacando, espadas reluzentes e lanças cintilantes, muitos mortos, montanhas de cadáveres, corpos sem conta, gente tropeçando por cima deles. Tudo por causa do desejo desenfreado de uma prostituta sedutora, mestra de feitiçarias que escravizou nações com a sua prostituição e povos com a sua feitiçaria. Eu estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Vou levantar o seu vestido até a altura do seu rosto. Mostrarei às nações a sua nudez e aos reinos as suas vergonhas. Eu jogarei imundície sobre você e a tratarei com desprezo. Farei de você um exemplo. Todos os que virem fugirão dizendo: Nínive está arrasada. Quem a lamentará? Onde encontrarei quem a console? Acaso você é melhor do que Tebas, situada junto ao Nilo, rodeada de águas? O rio era a sua defesa, as águas o seu muro. A Etiópia e o Egito eram a sua força ilimitada. Fute e a Líbia estavam entre os seus aliados. Apesar disso, ela foi deportada, levada para o exílio. Em todas as esquinas, suas crianças foram massacradas. Lançaram sortes para decidir o destino dos seus nobres. Todos os poderosos foram acorrentados. Você também ficará embriagada. Irá esconder-se, tentando proteger-se do inimigo. Se nós formos nos colocar para o nosso dia de hoje, né? Naum fala lá no capítulo 3, versículo 1. Ai da cidade sanguinária, repleta de fraudes e cheias de roubos, sempre fazendo as suas vítimas. Esse versículo 1, ele é muito forte. Olhamos para os nossos dias de hoje. Ai das cidades que têm os seus estados, seu país, a sua nação que tem seus líderes corruptos, que roubam a esperança dos mais pobres, roubam a esperança dos seus patriotas, das pessoas que moram naquele lugar. Ai daqueles que são abortistas, que querem destruir as famílias. Bem, nós podemos ver muitos exemplos de coisas que são contra a vontade de Deus. Se nós colocarmos para o nosso dia de hoje, vendo nos noticiários pessoas sem amor uns pelos outros, que querem se dar bem na sua vida material, na sua vida aqui na terra, e esquecem que vão prestar contas para o Criador, para aquele que fez todas as coisas, porque nossa vida aqui é uma passagem. Até agora eu só sei que Jesus Cristo ressuscitou e só Ele está vivo depois do seu sacrifício naquela cruz. Todos os que ressuscitaram devido nos milagres que foram feitos já morreram também. Lázaro e muitos outros que foram ressuscitados já morreram, mas Cristo está vivo. E Ele está vivo e voltará para buscar os seus. O Senhor tem mandado essa mensagem desde a antiguidade. Mandou para Nínive. Está mandando para nós hoje também. Para nós nos arrependermos dos pecados que estamos cometendo.
Toda a nação, todo o planeta que está envolvido em tanto pecado, tantas coisas que têm desagradado a Deus. Lembre-se lá no versículo 5 que ele diz: estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. O Senhor está contra todo aquele que não faz a sua vontade. Agora, uma coisa muito difícil, cair na mão do Deus vivo. Como será que estivermos na frente do Senhor, se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, se nós não ouvirmos a sua voz e mudarmos de vida? Aqueles que têm poder em suas mãos de melhorar a vida do seu povo, aqueles que têm poder, que é gestor de alguma forma e pode ajudar as pessoas e não faz. Prestaremos contas da nossa vida ao Senhor. Naum 3, versículo 11, você também ficará embriagada. Irá esconder-se, tentando proteger-se do inimigo. Ele fala assim como Tebas, falando para Nínive. Em Deuteronômio capítulo 11, a partir do versículo 26, nós temos um texto muito importante que vale a pena a gente refletir nele. Diz o seguinte: preste atenção, hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhe estou dando. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno para seguir deuses desconhecidos. Quando o Senhor, o seu Deus, os tiver levado para a terra da qual vão tomar posse, vocês terão que proclamar a bênção no monte Gerizim e a maldição no monte Ebal. Como sabem, esses montes estão do outro lado do Jordão, a oeste da estrada da direção do poente, perto dos carvalhos de Moré, no território dos cananeus que vivem na Arabá, próximos a Gilgal. Vocês estão a ponto de atravessar o Jordão e de tomar posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes está dando. Quando vocês a tiverem conquistado e estiverem vivendo ali, tenham cuidado de obedecer a todos os decretos e ordenanças que hoje estou dando a vocês. Olha, é muito importante nós observarmos a nossa vida, porque estamos vivendo num mundo em que hoje podemos estar em má condição, né? A financeira ou numa posição mais inferior, mas amanhã podemos estar numa condição melhor, mais elevada. E a nossa conduta, como está diante de Deus? O nosso relacionamento com Deus não pode mudar de acordo com a nossa situação financeira aqui na terra, na nossa posição social. Nós devemos ter um padrão, é o padrão de Deus que Ele colocou para que nós vivêssemos conforme a sua vontade. Deus não muda, Ele é imutável. Ele nos criou a sua imagem e semelhança, nos entregou os seus 10 mandamentos, enviou seu Filho Jesus para nos ensinar como devemos viver. E seu Filho Jesus deixou seus apóstolos, aprenderam com ele para hoje pudéssemos ter a Bíblia. Muitos homens escreveram a Bíblia inspirados por Deus para que hoje pudéssemos ter acesso ao que Deus quer que fazemos, que produzimos, como devemos viver aqui nessa terra. Agora, o nosso orgulho muitas vezes nos impede de ler a Bíblia, né? De falar com o Senhor, de viver uma vida humilde diante dele, de poder ser luz nesse mundo. Amigos, o Senhor está nos dizendo hoje, diante de nós, a bênção e maldição. Quando escolho andar com Ele e obedecer os seus mandamentos, tenho a promessa de ter a sua proteção e a sua companhia diariamente na minha vida. Quando me torno rebelde e desobediente ao Senhor, já não tenho mais a sua companhia e o Espírito Santo já não atua mais em mim. É uma tristeza muito grande, porque isso vem um vazio que nada pode preencher em minha vida. Isso me deixa triste, me deixa desolado, sem a presença de Deus. No mundo em que vivemos hoje, temos muitos convites a viver contrários à vontade de Deus. São muitos convites que vai nos trazer prazeres momentâneos, mas no final nos leva à destruição, nos leva à solidão. Queremos seguir o Senhor, mas não queremos seguir o padrão de vida que Ele diz para seguirmos. Aí fica difícil receber o benefício do Senhor, mas não seguir as suas ordens. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 diz: por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão desejos da carne,
Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Como está a tua vida, o teu relacionamento diante do Senhor? Qual exemplo você tem dado para a sociedade em que você está vivendo? Você tem mostrado Jesus no teu modo de viver? Na nossa leitura de hoje, a situação exposta no texto que nós lemos aqui também ocorre hoje, nos dias de hoje. Por exemplo, os adolescentes são orientados a evitar as drogas e outros vícios, muitas vezes por meio de relatos de quem já sofreu com isso. Pessoas que já passaram por essas dificuldades falam: não entra nisso aí, não entra nessa embarcação que você vai afundar. Mas alguns, pressionados pelos amigos e julgando-se fortes, resolvem experimentar mesmo assim. Ou seja, não levam a sério as advertências recebidas. Isso acontece com nós nos dias de hoje. Deus está nos falando: não vá por aí, não faça isso. E nós teimamos e fazemos. Nínive tinha ao seu redor exemplos de outros povos que confiaram em seus recursos e aliados, mas foram derrotados. Mesmo assim, achava-se que, como ela seria diferente, não aceitou nenhum dos avisos, nem mesmo a queda de uma cidade como Tebas, que parecia tão forte, levou ao arrependimento. Seus habitantes continuaram praticando mal e desobedeceram o alerta divino sobre seu futuro, igualmente trágico. A punição seria exemplar. No mundo atual em que vivemos, povos de todos os continentes estão vivendo dramas coletivos resultantes da corrupção e da degradação moral generalizada. As pessoas não respeitam mais a vida. As pessoas querem praticar o aborto, como é um assassinato. As pessoas querem fazer aquilo que é melhor para o seu corpo, para a sua vida, mas esquece o que é a vontade de Deus. Quais são os mandamentos que o Senhor deixou para mim seguir? O que o Senhor falou que é para mim fazer? Eu esqueço disso, tapo os meus olhos e ouvidos para seguir aquilo que eu acho que é melhor para mim. Infelizmente, os exemplos positivos de fé em Deus, honestidade e ética são menosprezados, mas os negativos são seguidos, pois o ser humano, em geral, prefere os prazeres deste mundo a dar ouvidos ao que Deus diz. E o preço é altíssimo para se pagar no futuro. A maioria não considera relevante a grande prova de amor divino ao entregar seu filho, o seu próprio filho, para morrer em nosso lugar, nem a oferta de perdão mediante Cristo. Não tem sentido nenhum, porque eu prefiro fazer o que eu acho que é melhor. As pessoas não dão valor ao que Deus fez por nós. É uma cegueira tão grande, ou ainda maior do que a de Nínive, porque hoje nós temos a promessa de vida eterna através do Filho de Deus. Em Nínive tinha profetas que falavam para aquele povo. Hoje nós temos a voz de Cristo nos chamando. Cristo está nos anunciando que se nós não mudarmos de vida, não o aceitar, nós não entraremos no reino celestial. A nossa vida terá fim aqui. Teremos uma separação eterna de Deus. Isso vai ser uma dor muito grande para aqueles que resolveram viver dessa forma, desordenadamente, sem respeitar o que Deus fala. Também vemos alguns sinais previstos na palavra de Deus de que Jesus está voltando, mas muitos têm corações tão endurecidos como os dos destinatários da mensagem proclamada por Naum. Se confiarmos em nós mesmos, no poder do dinheiro ou das nossas ideias, e não ouvirmos os alertas divinos, voltando-nos para Deus e entregando nossas vidas inteiramente a Ele, nosso fim será trágico como o de Nínive. Só que Nínive foi destruída, aquela cidade, e nós hoje podemos perder a oportunidade de ter a eternidade com Cristo. Essa morte que poderemos ter aqui, uma morte material, morte física,
É uma passagem para a eternidade. Mas essa passagem está sendo preparada enquanto estou vivo aqui. Estou seguindo os padrões que Deus colocou para me viver? Estou realmente valorizando aquilo que Deus deixou para mim seguir? Deus coloca bons e maus exemplos ao nosso redor, como advertência. Qual deles estamos seguindo? Qual deles tem te chamado mais atenção e você está valorizando mais? Seguir a Deus e as suas ordenanças? Ou vivendo conforme a sua vontade? Graças a Deus, Jesus Cristo, em Jesus podemos escolher um final melhor para nós. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 8 diz: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. A nossa morte aqui física é uma passagem. Lá descobriremos se estamos realmente vivendo conforme a vontade de Deus ou não. Se você assumir um compromisso com Cristo, você pode ser adotado por Deus agora mesmo e fazer parte do reino de Deus como um filho, cordeiro em Cristo Jesus do reino de Deus. Que bom ter esse título, que bom poder ser chamado filho de Deus através de Cristo Jesus. Eu posso escolher o final da minha vida como vai ser. É só praticarmos os frutos do Espírito, como está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Como está a sua vida? Você vive pelo Espírito? Você vive ouvindo a voz do Senhor? Você tem lido a Bíblia diariamente? Pois é, são perguntas que nós devemos fazer constantemente. Eu estou lendo a Bíblia para ouvir a voz de Deus, para mim saber como devo me comportar? Eu tenho orado e apresentado a minha vida ao Senhor para ter esse relacionamento íntimo com Ele, de um grande amigo que tem cuidado de mim? Lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 3 diz: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Portanto, eu posso escolher o final da minha vida como será. Eu posso escolher fazer parte do reino de Deus, poder receber da água da vida, beber gratuitamente da fonte da água da vida, poder me alimentar da árvore da vida, se eu quiser viver uma vida que agrada a Deus. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 7 diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. São escolhas que nós podemos ter, porque Jesus já pagou o preço. Jesus pagou o preço para que nós pudéssemos estar lá. Agora cabe a nós darmos um bom exemplo de cristão aqui nessa terra. Viver conforme a vontade de Deus, seguindo o seu padrão que Ele colocou para vivermos, e não viver desordenadamente, fazendo o que eu acho que é o melhor. Deus sabe o que é o melhor para nós. Enviou Jesus para nos ensinar e abrir a porta do céu para que pudéssemos entrar através do seu sacrifício naquela cruz. Em João capítulo 1, versículo 12 e 13 diz: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Eu e você podemos escolher ser chamados filhos de Deus se aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e vivermos conforme a vontade dele. Se somos filhos de Deus, devemos dar exemplos e nos comportarmos como tal. Você vive agradando a Deus? Como está a sua vida hoje? Apresente-a ao Senhor
e peça para que Ele te ajude, através do seu Espírito Santo, a te conduzir por caminhos que são agradáveis a Ele.